Top, tá todo mundo vendo aí, né? Thank you. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre a regra de três, mas a gente vai explicar um pouquinho da simples e da composta, tá? Dentro da regra de três, antes da gente chegar no simples ou na composta, a gente precisa trabalhar com algumas coisas que chamam grandezas proporcionais. Essas grandezas proporcionais, elas podem ser diretas ou elas podem ser indiretas, tá? E essas grandezas vão dizer para a gente como a gente deve calcular essa regra de três. Várias vezes a gente pode chegar no vestibular, por exemplo, olhar o exercício e falar: aqui é suave, vou fazer a regra de três de boa aqui. Só que às vezes a gente esquece de olhar essas grandezas da regra de três. E essas grandezas, elas fazem toda a diferença dentro da nossa regra de três. Então aqui eu coloquei lá. Deixa eu mudar aqui o meu. O que são? São aquelas grandezas no qual a variação vai provocar a variação de outra. Então, aqui, o que eu falei? Eu coloquei que uma variação, por exemplo, os cadernos, ela cria uma variação no preço, certo? No caso de diretamente proporcional, é porque essas grandezas, elas vão se acompanhar. Então, se eu aumento o número de cadernos, automaticamente eu vou aumentar o preço dos meus cadernos. Então, grandezas diretamente proporcionais é quando elas seguem o mesmo fluxo. Então, se eu multiplico de um lado, automaticamente eu estou multiplicando do outro lado. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele fica bem claro. Se eu tenho 3 cadernos, eu vou gastar R$ 8. Se eu aumentar para 6 cadernos, eu vou gastar R$ 16. E assim vai acontecendo sucessivamente. Cada vez que eu aumentar o número de cadernos, automaticamente eu vou aumentar o preço que eu vou pagar. Da mesma forma, a gente tem as grandezas inversamente proporcionais, ou, para quem a gente colocou diretamente, aqui poderia ser indiretamente também, mas normalmente os vestibulares usam mais o inverso. Por que o inverso? Porque literalmente a gente vai inverter o que acontece dos lados. Então, naquele caso, a gente viu que conforme eu aumentava o número de cadernos, eu aumentava o preço desses cadernos. Só que nesse exemplo aqui, o que a gente colocou? A gente tem vasilhas e a gente tem litros, certo? Se eu aumento o número de vasilhas, o número de litros para cada uma delas vai diminuir. Então, enquanto eu estou multiplicando de um lado, eu vou estar dividindo do outro. Então, de novo, dentro da regra de três, a gente vai ter grandezas. Essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Na diretamente, o que vai acontecer? Elas vão seguir o mesmo fluxo. Então, se eu multiplico de um lado, automaticamente eu vou multiplicar do outro. Aumentei o número de cadernos, aumentei o preço que eu vou gastar. Na inversamente proporcional, é o contrário. Se eu multiplico de um lado, eu vou dividir do outro. Se eu divido de um lado, eu vou multiplicar do outro. Então, por exemplo, aqui, os das vasilhas. Se eu aumento o número de vasilhas, automaticamente o número de litros para cada uma delas vai ser menor. Deu para entender até aqui? Top. Por que a gente fala dessas grandezas? Porque, de novo, essas grandezas vão trabalhar todo o nosso cálculo da regra de três. Depois que a gente entendeu o que são essas grandezas, aí sim a gente pode partir para o cálculo da regra. No caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é a regra de três simples. A regra de três simples, a gente vai ter o quê? 4 números. Normalmente, 2 grandezas, por exemplo, cadernos e o preço, por exemplo, vasilhas e litros. São apenas duas variáveis que você vai ter nesse cálculo, tá?
Então, por isso que ela se chama simples. A gente sempre vai ter 4 valores e, normalmente, o exercício vai te dar 3 deles, pedindo apenas um número. Então, aqui no caso, a gente tem 4 valores, ó, o 1, o 3, o 2 e o x. Ele já te deu 3 números e ele quer saber qual seria esse quarto aqui, tá? Além disso, a regra de 3 simples, ela vai abordar tanto as grandezas diretamente quanto as inversamente. Como isso? Vamos fazer aqui o primeiro exercício. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120, certo? Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Para a gente calcular uma regra de 3, é simples. A gente sempre multiplica em x e reescreve isso aqui do lado. Só que antes de fazer isso, vamos dar uma analisada aqui qual tipo de grandeza seria essa. Se ela comprou 3 camisetas e gastou R$ 120, automaticamente, se ela comprar 5 camisetas, ela vai gastar mais dinheiro, certo? Então, da mesma forma que eu estou aumentando as camisetas, eu também vou aumentar o valor que eu vou gastar. Então, essa aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Agora que eu descobri que ela é diretamente proporcional, eu faço o cálculo normal. Peguei aqui e multipliquei em x. O 3 vezes o x, coloquei aqui do lado. E o 120 vezes o 5. Copiei o meu 3 vezes x. 120 vezes 5 dá 600. Peguei esse 3 aqui e passei para o outro lado. Quando a gente fala passei para o outro lado, a gente muda a operação que a gente está fazendo. Então, se de um lado eu tenho mais, eu vou passar ele para o outro lado, esse do outro lado ele vai ficar menos. Se ele está menos de um lado e eu vou passar ele para o outro, ele fica positivo. Se eu estou multiplicando de um lado, eu vou passar para o outro, esse número que antes estava multiplicando, ele vai dividir agora. E se aquele número estava dividindo, quando eu passar ele para o outro lado, ele vai multiplicar. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 vezes x. Eu vou passar ele para o outro lado. Se desse lado aqui ele está multiplicando, do outro lado ele vai dividir. E 600 dividido por 3 é R$ 200. Então, comprando 3 camisetas, ela gastou R$ 120. E comprando 5 camisetas, ela gastou R$ 200. Achei bem baratinho, na verdade. Gostaria de saber até qual é a loja que a Bianca comprou essas camisetas, porque 5 camisetas por R$ 200, né? Ela tá saindo no lucro aí. Aí aqui a gente tem um segundo exemplo. Por quê? Porque naquela lá a gente trabalhou uma grandeza diretamente proporcional. Então o bagulho pra gente tava suavaço. A gente olhou o exercício e falou assim: isso aqui eu sei fazer. Agora, nesse exercício, tem uma coisinha, ó. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Aqui, vocês concordam comigo que quanto mais eu diminuir a hora, as horas que eu trabalho por dia, mais dias eu vou ter que trabalhar? Então, enquanto eu aumento o número de dias, eu diminuo o número de horas. Ou eu diminuo o número de horas, eu vou ter que aumentar o número de dias. Então, essas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, eu preciso fazer uma coisinha. Eu preciso inverter uma delas. No caso, você pode inverter qualquer uma delas, tá? Que eu só escolhi essa aqui porque eu queria escolher a que não tinha o X. Então, em vez de trabalhar com 8 e 5 horas, a gente vai trabalhar com 5 e 8 horas. Aí sim, a gente vai multiplicar em X, tá? Então, vai ficar o 5 vezes X, que eu coloquei aqui, 5 vezes X, e o 20 vezes o 8. 20 vezes o 8. Copiei o 5 vezes X, e 20 vezes 8 dá 160. De novo, esse 8 aqui, peraí que tem gente tentando entrar. Eu errei ali o 8, vou até consertar agora. Meu computador é mais lerdo que sei lá o quê. Aqui, pronto.
foi. Então, peguei esse 5 aqui que antes estava multiplicando. Você não, mano, eu tive que fazer tanta coisa nesse computador para ele ter essa velocidade de hoje que só Deus, se pá, até pacto com o capeta eu fiz. Porque o bichinho era difícil de trabalhar com ele. Aí o que a gente fez? Eu peguei aquele 5 que estava multiplicando de um lado e passei para dividindo para o outro lado. Então ficou 160 dividido por 5. 160 dividido por 5, eu vou ter 32 dias. Então, quando eu trabalhava 8 horas por dia, eu terminava o serviço em 20 dias. Quando, quando eu, quando eu trabalhar 5 horas por dia, automaticamente o número de dias que para terminar esse exercício vai ser de 32, tá? E aí, um exemplo 3. O exemplo 3 eu coloquei uma coisinha a mais, porque a gente tem uma problemática, mas eu também quero que vocês comecem a tentar formular uma tabela primeiro, antes de resolver uma regra de 3. Porque formando uma tabela é mais fácil de vocês visualizarem se essa grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, aqui a gente tem, com 10 pedreiros, podemos construir um muro em 2 dias. Quantos dias levarão 5 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? E aí a gente vai tentar montar uma tabela. Simples, né? De um lado a gente coloca pedreiro, do outro lado a gente coloca dias. Então, 10 Eita, tá difícil aqui. 10 pedreiros constroem um muro em 2 dias. 5 pedreiros vão construir um muro em quantos dias? Aqui, vocês acham que a gente tem uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Isso, inverso. Por quê? Se eu diminuir o número de pedreiro que vai trabalhar, automaticamente eu vou aumentar os dias que eu tenho que trabalhar. Assim como se eu aumentar os dias, assim como se eu diminuir os dias de trabalhar, eu vou ter que aumentar os pedreiros que vão ter que trabalhar nessa construção desse muro. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Multiplicar em x, invertendo uma delas. No caso, de novo, eu inverti aquela que não tem o x. Então, esse 5 aqui, eu multipliquei com x, 5x, e o 10, eu multipliquei com o 2, 10 vezes 2, tá? O 5 vezes x, copiei, 10 vezes 2, 20. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, enquanto 10 pedreiros construíam um muro em 2 dias, 5 pedreiros vão construir o muro em 4 dias, tá? Regra de 3 simples, com as grandezas, tá de boa? Top. Então, a próxima é a composta. Qual a diferença da simples para a composta? É que na composta a gente já não trabalha mais com duas grandezas, a gente trabalha com três ou mais. Então, por exemplo, no anterior a gente falou de pedreiro e de dia. Na composta poderia ser pedreiro, dia, hora e quantidade de tijolo, por exemplo. Então, na composta a gente vai trabalhar com três ou mais grandezas, e de novo, essas grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Exemplo 1. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, aqui ele me deu que em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160. Então, em 5 horas, quantos caminhões eu preciso para descarregar 125? Aqui, de novo, eu vou ter que descobrir se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, eu vou sempre tentar usar
aquela grandeza que eu tenho X, porque fica mais fácil de eu me localizar na tabela e comparar as coisas a partir dela. Peraí que eu acho que tem mais alguém tentando entrar aqui. Acho que foi. Foi. Então, aqui, o que a gente vai ter? De novo, vou usar sempre a grandeza que tem o X, porque fica mais fácil de eu me orientar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, aumentar os caminhões. Se eu aumento o número de caminhões, automaticamente eu vou fazer o quê? Diminuir a quantidade de horas que eu vou ter que trabalhar. Então, se aumenta a quantidade de caminhões que está trabalhando, a quantidade de horas que eu vou ter que trabalhar diminui também, certo? E se eu aumento o número de caminhões, eu também vou aumentar o volume que eu carrego de areia, certo? Porque se eu tenho mais caminhão trabalhando carregando areia, automaticamente lá no trampo eu vou ter a areia até o cu fazer bico. Então, nesse caso, a única grandeza que é inversa é o de horas. O que a gente vai fazer para calcular então? A gente vai calcular normalmente, só vai inverter a horas. Então, como que a gente vai fazer? Copiei, ó, o 20 sobre x, tá? Igualei. Então, de um lado, eu sempre coloco a minha grandeza com o x, do outro lado, eu sempre vou colocar todas as outras grandezas que eu tiver. Aqui eu coloquei o 5 sobre 8. Por quê? Antes eu tinha 8 sobre 5, certo? Só que como ela é inversamente, eu inverti ela também. Então, aqui eu fiquei com 5 sobre 8. E copiei o 160 sobre o 125, tá? 5 vezes 160 dá 800. E 8 vezes 125 dá 1.000. 800 dividido por 1.000 dá 0,8. Aqui, o que que eu fiz? Eu inverti o 0,8 com o x. Por quê? Desse lado, o 0,8 está multiplicando. Se eu passar ele para cá, ele vai dividir. E aqui, o x está dividindo. Então, se eu passar ele para lá, ele vai multiplicar. Então, automaticamente, eu posso só trocar os dois, tá? No momento que eu troco os dois, eu fico com 20 sobre 0,8. 20 sobre 0,8, eu tenho 25 caminhões. Então, enquanto em 8 horas eu precisava de 20 caminhões para carregar 160 metros cúbicos de areia, em 5 horas eu vou precisar de 25 caminhões para carregar 125 metros cúbicos de areia, tá? Deu para entender esse exercício? Top. Exemplo 2. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Começa pela grandeza que tem o X e aí vai comparando as outras. Então, nesse caso, vamos pensar aqui. Se eu aumento o número de carrinhos, eu vou ter que fazer o quê? Com a quantidade de homens que eu tenho. Eu vou ter que aumentar, né? Se eu aumento a quantidade de carrinhos que eu tenho que fazer, eu tenho que aumentar o número de homens para fazer todos esses carrinhos. Quanto mais carrinho eu precisar vender, eu preciso que mais gente produza esses carrinhos para mim. Só que se eu aumento o número de carrinhos, o número de homens para fabricar tudo isso, vocês concordam comigo que o número de dias também vai aumentar? Se eu aumento o número de carrinhos, eu preciso de mais dias para produzir esses carrinhos, certo? Então, quanto mais carrinhos eu tiver, mais homens para produzir eu preciso. Quanto mais carrinhos eu tiver, mais dias para fazer
esses carrinhos eu preciso. Então, aqui são todos diretamente proporcionais. Todos. Então, aqui eu não preciso mudar nada, eu só copio tudo igual, do jeito que ele está me dando aqui. Então, eu copiei o 20 sobre o x, ó, 20 sobre o x, 8 sobre 4, vezes 5 sobre 16. 8 vezes 5 dá 40. 4 vezes 16 dá 64. 40 dividido por 64 dá 0,625. Quando eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? Inverter de novo, tá? Inverti, eu fiquei com 20 sobre 0,625. 20 dividido por 0,625 me dá 32. Então, com 4 homens, eu consigo produzir 32 carrinhos em 16 dias. Aqui, eu só queria falar para vocês que eu usei o decimal, tá? Mas, na aula passada, a gente viu notação científica. E notação. Foi na aula passada? Não. Na aula retrasada, a gente viu notação científica. E notação científica auxilia a gente a resolver essas divisões e multiplicações com vírgula. Então, aqui vocês conseguiriam passar ela para uma notação científica e realizar essa divisão de uma forma mais simples, tá? Alguma dúvida nesse exercício? Esse a gente trabalhou com uma grandeza totalmente direta, diretamente proporcional, não tinha nada inverso. Deu para entender? Perfeito. E aí, a gente vai, por exemplo, 3. No caso aqui, eu já dei spoiler para vocês da tabela, mas vamos lá. Duas costureiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, elas vão produzir 10 vestidos. Se 3 costureiras trabalharem por 5 dias, quantas horas elas precisarão trabalhar por dia para produzir esses 25 vestidos que eles querem? Coloquei aqui, duas costureiras em 3 dias, trabalhando 8 horas, fazem 10 vestidos. 3 costureiras trabalhando 5 dias, quantas horas elas vão ter que trabalhar para produzir 25 vestidos? Então, aqui o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar como base a grandeza que está com o meu X. Então, aqui eu coloquei, aumentei o número de horas, certo? Se eu aumento o número de horas, eu vou ter aqui eu só coloquei para baixo, porque aqui tá aumentando, tá? Porque aqui, como eram 4 grandezas, eu achei mais fácil assim. Então, aqui eu estou aumentando o número de horas, eu vou ter que aumentar. Eu acho que eu me confundi, na verdade. Eu troquei as setas, na verdade. Aqui é o contrário. Se eu diminuir o número de horas, eu vou ter que aumentar o número de costureiras, tá? E o número de dias? A mesma coisa. Se eu diminuir o número de horas, eu vou ter que aumentar o número de dias. E para os vestidos? A mesma coisa que é para horas. Se eu diminuir a quantidade de horas, eu também vou diminuir a quantidade de vestidos. Então, aqui, eu coloquei as setas porque eu acho que eu estava pensando o inverso mesmo. Se eu aumento o número de horas, eu diminuo o número de costureiras. Se eu aumento o número de horas, eu diminuo o número de dias. Mas se eu aumento o número de horas, eu aumento o número de vestidos. Deu para entender? Ou eu confundi vocês? Pode falar, você, ó, Karen, na moral, entendi bulhufas do que você falou aí, tá ligado? Você é mó confuso aí, mano, e poucas ideias. Tá bom, então. De novo, se eu aumentar o número de horas, eu vou diminuir o número de costureiras. Se eu aumentar o número de horas, eu também vou diminuir o número de dias que eu preciso trabalhar. Mas, se eu aumentar o número de horas, eu vou aumentar o número de vestidos que eu vou conseguir fazer no final do dia. Então, as únicas coisas que eu vou ter inversamente proporcionais são as costureiras e os dias. Então, na hora de escrever, eu vou ter que inverter essas duas. Coloquei a grandeza com o X do lado esquerdo, todo o resto do lado direito. O 10 sobre 25, eu copiei, porque ele era diretamente proporcional.
O 5 sobre 3 foi o que eu inverti aqui. Então, antes eu tinha 3 sobre 5, copiei 5 sobre 3. E aqui o 3 sobre 2, porque antes eu tinha 2 sobre 3, e como é inversamente, eu também inverti. 10 vezes 5 dá 50. 50 vezes 3, 150. 25 vezes 3 dá 75. E 75 vezes 2 dá 150. 150 dividido por 150 dá 1. Então, aqui eu também vou inverter como eu fiz nos outros exercícios. Só troquei esses dois. 8 sobre 1 é igual a x. 8 sobre 1 dá 8. Então, essas costureiras vão precisar trabalhar o mesmo número de horas para fabricar essa quantidade de exercícios. Beleza? Tudo certo nesse aqui? Então, agora eu vou ligar minha câmera só para falar um negócio para vocês aqui. Então, vamos lá. Para fechar aqui o negócio com chave de ouro do que a gente viu hoje. A gente viu regra de três. A regra de três, ela aborda duas coisas. Primeira coisa, grandeza. Segunda coisa, quantidade de grandezas que eu tenho. Então, a primeira coisa é, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Se elas são diretamente proporcionais, quer dizer que se eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro também. Então, quando eu aumentava o meu número de cadernos, eu aumentava o preço que eu ia gastar. Quando eu tenho uma inversamente proporcional, quer dizer que quando eu multiplico de um lado, eu vou dividir do outro. Então, se, por exemplo, se eu aumento o número de horas que eu vou ter que trabalhar, automaticamente eu posso diminuir o número de trabalhadores que eu preciso. Se eu aumento o número. Olha aí, ó, mais uma crítica ao capitalismo. Presta atenção. Abaixo o capitalismo. Quanto mais horas eu colocar o trabalhador para trabalhar, menos trabalhador eu preciso, porque ele vai trabalhar por mais horas, certo? Então, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A segunda coisa é a quantidade de grandezas. Então, numa regra de três simples, eu só vou ter duas grandezas, como camisetas e preço. Na regra de três composta, eu vou ter mais do que duas grandezas. Então, eu vou ter trabalhador, dias e horas, por exemplo. Beleza? Deu para entender tudo da aula? Nossa, é por isso que vocês são demais, né? Aí eu gostaria de dizer para vocês que eu não sei se eu vou dar a aula semana que vem, porque depende muito do Matheus, assim, da aula que ele dá, né? Às vezes fica cansativo demais para vocês, e aí eu prefiro esperar mais uma semana mesmo. Mas nossa matéria, a próxima matéria que eu vou dar para vocês é equação de primeiro grau. Então, caso vocês queiram ver aí qual será a confusão que eu vou fazer na próxima aula, eu aguardo vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, sabe? E que vocês tenham um ótimo final de semana. Eita, até me engasguei aqui. Se vocês forem cestar de máscara, por favor, tá? Máscara e álcool em gel. E é isso aí. Bom final de semana para vocês, tá?